Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo quero mostrar uma ferramenta que eu utilizo aqui nos dispositivos para simular a conexão entre eles. É a ferramenta Conector. Ela tem a seguinte função: eu conecto um dispositivo pontual, aqui no meio tem um dispositivo linear, tá? Só que eu chamei ele aqui de nulo, e depois aqui tem outro dispositivo pontual. E ele tem a função de fazer os dois conectarem e possibilitar isso daqui. Ó. Quando eu arrasto um pontual, ele transforma os demais para se adaptar a ele. Se eu precisar rotacionar, ele conecta lá e faz a rotação. Esse conector ele tem três funções. Tá? A primeira é corrigir a posição. Então, quando eu rotaciono aqui, por exemplo, o meu poste, né, eu vou colocar um zoom mais perto aqui, ó, eu rotacionei o poste. Ele foi lá e corrigiu a posição desse elemento aqui. Como ele corrigiu a posição, ele também tem que corrigir o vetor direcional que esse cara tem em relação a esse. Ou seja, ele aponta aqui no sentido dessa linha azul. Tá? Isso faz com que o programa entenda que é para rotacionar esse daqui nessa posição. E o terceiro elemento seria o tipo de conexão. Então, esse cara aqui só consegue se conectar com poste e com braço ao mesmo tempo. Agora vamos olhar aqui como é que é o poste. Ele é bem simples, é só um extrude vertical, certo? Um extrude vertical com o conector lá em cima. Então, como eu disse aqui, ele tem três informações que são importantes, que é o ponto onde ele vai aparecer, a direção do vetor que ele aponta, né, para eu poder rotacionar as coisas em função desse vetor, e o código que ele filtra. Nesse caso aqui eu chamei de braço o filtro. Agora vamos olhar o dispositivo nulo, como é que ele faz a cola entre os dispositivos pontuais. Bom, ele é nulo, então o início dele é igual ao final. E o início dele tem que se corrigir em função daquele conector do poste. Então, tá aqui, ó. Ele vai olhar assim, ó, no início, tem alguma coisa conectado? Então, é o Start Connector. Esse Start Connector, ele vem daqui, ó. Então, obter propriedade do quê? Do dispositivo. E que propriedade? As propriedades que você pode obter, elas estão todas aqui, ó, em dispositivos, categorização de propriedades. Aí vem aqui locação, né, que é a categoria que está a propriedade que eu quero pegar. E está aqui, Start Connector, que é um Geometry Point, ou ponto. Tá? E a direção vai ser o Start Connection Direction, que é esse aqui. Ó. Então, quando você precisar de uma variável qualquer do dispositivo ou de outro dispositivo, você não vai chamar ela com o nome bonitinho assim em português. Você vai chamar ela com o nome que está dentro do modelo. Tá? O que apareceria nessa coluna nome aqui. Ó. Então, Start Connection Filter é uma propriedade que está aqui. Ó. Start Connection Filter, que é essa daqui. Esse filtro é o que faz o tubo se conectar numa posição que só serve para tubos. Né? E a valeta se conecta onde só tem valeta. Então, aqui ele pegou o Start Connector e se existe um Start Connector, corrige o Start Point. Ok? Aqui ele teria que testar ainda se o conector é do tipo braço. Eu vou fazer isso mais para frente. Depois que ele corrigiu o Start Point, ele vem aqui e desenha o sólido. Primeiro ele corrige o endpoint para ficar igual, né, ele ser efetivamente um dispositivo nulo, e depois desenha o sólido. Desenhou o sólido, ele vai fazer essa bolinha aqui. Tá? Quando eu olho lá em 3D, vai aparecer uma bolinha aqui só. Vamos dar um S-Preview nela. Ó. S-Preview. Né? Então, nulo. É só para conectar um dispositivo pontual em outro. Agora vamos olhar o braço. O braço eu faço a distinção do tipo de conector. Então, quando eu vou corrigir a posição, o braço pode estar conectado com o poste e pode estar conectado com os cabos. E esse braço ele vai ser amarrado em quem? Somente no braço. Então aqui eu tenho que filtrar. Como eu tenho vários dispositivos, eu vou colocar um contador e vou pedir o nome do conector, ou seja, End Connection Filter, daquela bolinha que era o nulo, que vai ser preso aqui no meio. Né? Então, se eu pedir aqui um orbit, ele vai ficar preso aqui nessa bolinha vermelha. E vou testar. Ó. Esse cara é o braço? É. Então, corrige o endpoint, né? Ou melhor, captura o endpoint daquela estrutura nula e corrige a posição.
Só que eu também preciso saber em que direção aponta aquele dispositivo nulo. E para isso eu uso o Start Connection Direction, que eu já mostrei lá na ajuda da atividade aqui. Então, nos dispositivos conectados, pega o enésimo, essa propriedade, dei aquele nome e se tiver conectado, né, ou seja, esse Start Connector existe, aqui está meio redundante, né, porque se ele conseguiu pegar o endpoint, né, ele vai conseguir achar aqui, mas isso não é bem verdade também. Mas vamos dizer assim, ó, conectou, então calcula o ângulo. Aí aqui você tem que dar uma estudada em geometria, mas tá lá, ó, Start Connection Direction, que é um vetor, eu peço o ângulo no plano e digo qual plano, é um novo plano, que dele vai ser no x e y, então ângulo no plano x e y é o valor que vai ter o ângulo de rotação desse camarada aqui, tá certo? Corrigiu a posição. E por que tem que estar dentro do try-catch mesmo? Porque pode ser que esse braço não esteja conectado a nada. E daí tentar capturar algo em coisa que não existe, isso causa um erro. Aí o modelador para. Então o try-catch serve para isso. Deu um problema na conexão, ele não faz nada, ele só desenha o dispositivo. E desenhar o dispositivo significa desenhar um círculo numa posição qualquer aqui, fazer um extrude, né, e sólido. Pronto. E os conectores agora, tenho dois conectores, um fica aqui, o outro fica aqui. Aí esse primeiro conector que está aqui em cima, ó, ele aponta naquela direção, né? Vamos olhar isso daqui de perspectiva, ó, ele aponta na direção do eixo X, tá aqui, e ele filtra o cabo número 1, ou seja, só os dispositivos lineares que tenha o filtro cabo número 1 é que vai conectar naquela posição, enquanto que no segundo, né, seria o conector do cabo 2. Tá? Isso aqui vai ser bem útil lá na frente. Fez, desenhou, beleza. Agora vamos olhar o cabo. O cabo é esse camarada aqui. Ele precisa então se conectar no braço e não no poste. Né? No braço e não no poste. E vamos olhar como é que ele funciona. Então peguei aqui o cabo. Ele vai ter aqui uma correção na posição do início, né? Porque digamos que o usuário arrastou o poste, agora eu tenho que corrigir a posição do cabo. Então ele vai perguntar assim, ó, Start Connector, existe? Existe, então corrige o Start Point. Note que ele só vai conseguir se conectar com o braço no conector de cabo 1, ok? E agora vamos fazer um teste. Então tirei esse cabo aqui e criei lá, obviamente, a lista de material e editar a rede, vou adicionar um cabo e veja só, quando eu paro com o mouse aqui, ele vai tentar conectar com aquele dispositivo pontual do braço e vai estar mostrando ali uma bolinha verde e uma bolinha vermelha na ponta do braço. Isso significa o seguinte, ele só vai conseguir conectar no verdinho. O vermelho é um conector também, mas não serve para esse dispositivo. Então eu deixo ele conectar lá, deixo conectar aqui, ficou os dois cabos um em cima do outro. Aí eu venho aqui e troco ele, em vez de ser o cabo 1, ó, que está aqui, eu vou fazer ele ser o cabo 2. Coloquei o cabo 2, se eu mover aqui agora um pouquinho, né, não deu certo. Por quê? Porque eu tenho que fazer ele vir para cá, né? Eu para lá. E agora vamos ver se ele está conectado. Ele também precisa estar conectado, senão também não adianta. Então o cabo pegou no braço 0 aqui e no braço 1. Então significa que se eu fizer isso daqui agora, ele respeita a conexão dos elementos. Se o poste tivesse girado ao contrário, ó, ele cruza os cabos. Por isso tem que ter o conector correto. Senão ele iria pegar esse cara aqui e iria jogar lá para cima, né? E não ia funcionar. Tá? Então você tem que deixar ele na posição do conector correto. Ó, agora ele sabe que tem que capturar o conector correto, né? Porque ele está conectado com o braço, ele vai procurar o conector correto. Então, agora veja que a coisa toda ficou reativa. Então, se eu precisar aumentar a altura do poste para 4 metros, por exemplo, e mudar ali o ΔZ para 0,5, por exemplo, ele vai pendurar o cabo no lugar certo. Peraí, mas você desenhou poste com cabo e braço aqui, isso aí é elétrica, não tem nada a ver com drenagem, água, esgoto. Bom, dentro da ajuda do programa eu falo várias vezes que o sólido não é só para drenagem, água e esgoto.
Tenho rede genérica aqui, que é para isso. É para você enfeitar o programa e inventar essas modas. Tá? Então esse exemplo vai servir para este conector. Beleza? É isso.